Você já tem uma opinião formada sobre a redução da maioridade penal? Bom, esse assunto tem dividido opiniões. Nossa equipe foi saber o que os jovens estão pensando. Veja ainda uma entrevista com o coordenador do curso de Psicologia da PUC Paraná, Naim Akel Filho. Você vai conhecer uma galera que não precisa de muito para colocar suas manobras em prática. O projeto de lei que pede a redução da maioridade penal de 18 para 16 passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Para ser aprovado, tem que passar aí por outros estágios de votação, que podem levar um tempo. Parece que essa história vai longe, mas desde já tem dividido opiniões. Confira na reportagem de Ana Júlia Lopes. A PEC 171/1993, que visa reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada no dia 31 de março pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Foram 42 votos a favor e 17 contra. Eu acho que um dos primeiros motivos que levou o partido a ter essa votação favorável foi a questão da responsabilização, né? Só que tem que ser posto uma coisa clara, o partido, o PSDB, até pelos nossos representantes, o Aloysio Nunes, o Aécio, eles colocaram bem que a nossa proposta ela é para crimes hediondos. Para resolver todos os problemas relacionados à juventude, não é uma medida dessa que vai resolver. Isso daí é uma coisa de debate muito mais amplo, que envolve, assim, o ECA, envolve toda a legislação brasileira, envolve todos os serviços públicos, e não é só para os jovens, né? Aí é para todo mundo. A redução da maioridade penal vem sido discutida desde 1989. De lá para cá, 32 propostas já tramitaram pelo Congresso Nacional. Segundo a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, apenas 1% dos homicídios registrados no país são cometidos por adolescentes entre 16 e 17 anos. O delegado Wallace Brito fala sobre o índice de criminalidade entre jovens no Paraná. Existe uma estimativa que cerca de 17% dos delitos que são praticados, né, principalmente contra a vida e contra o patrimônio, tem envolvimento de adolescentes. São jovens, na sua maioria no sexo masculino, né, cerca de 90% é sexo masculino, em torno de 17 anos e bem da classe mais baixa, né, e que são facilmente angariados pelos criminosos porque eles entendem aí que eles têm um tratamento penal diferenciado. No Brasil, uma pessoa só pode ser punida juridicamente por seus atos a partir dos 18 anos de idade. Isso acontece com base no critério biológico, que julga a incapacidade de entendimento e vontade do menor de cometer algo instituído como crime. Esses adolescentes ficam, então, sujeitos a uma legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho plena convicção de que a redução da maioridade penal não vai diminuir o percentual da violência no Brasil. A sociedade, em geral, tem a impressão de que não acontece nada com o adolescente. Então, é o Código Penal que não se aplica a ele, mas existe todo um sistema, que eu vou dizer para você, se for operacionalizado como está previsto, é um sistema bastante rígido. O que a sociedade quer? A sociedade quer apenas punir, encarcerar, castigar, ou quer que essas pessoas que cometeram atos infracionais graves, crimes graves, retornem à sociedade e se reinsiram socialmente? Se quiserem que se reinsira socialmente, nós temos que focar para o sistema socioeducativo e cobrar do poder público a efetivação do que está previsto. Agora, se for o encarceramento pelo encarceramento, a punição pela punição, eles vão ter êxito reduzindo a maioridade penal e daí o sistema não vai dar conta da sua população. Que já não dá conta, vai dar menos conta ainda. Alguns são contra, pois consideram a proposta inconstitucional. Outros são a favor, por acreditarem que se o menor pode trabalhar, casar e votar, também é capaz de responder perante a lei pelos seus crimes. Mas o mais importante mesmo é ouvir a opinião dos jovens sobre o assunto. Eu estou aqui com a Flávia, com a Larissa e com a Rafaela. Elas são estudantes de administração da Tec PUC e elas vão falar um pouquinho sobre a opinião delas sobre a redução da maioridade penal. Flávia, tudo bem? Qual é a sua idade? Tudo, eu tenho 17 anos. E o que você acha sobre a proposta? Então, eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque eu acho que, assim como os adolescentes, eles já têm discernimento para poder fazer filho, para poder fumar e fazer muitas coisas, eles têm capacidade para assumir as consequências dos atos dele, porque hoje em dia todos os adolescentes têm muito acesso à informação, ninguém é aculturado e por mais que
tenham muitas favelas, muitas coisas no país, todos têm acesso a uma educação para saber que assaltar não é certo, que roubar não é certo, e se eles fazem isso, se eles sabem que é errado e fazem do mesmo jeito, eles têm que assumir as consequências dos atos deles. Larissa, qual é a sua idade? 17 anos. E o que você acha sobre a redução? Eu acho que mudaria muito no país pelo fato dos criminosos botarem sempre a arma na mão dos menores. Eles sairiam ilesos pelo fato de menores não serem punidos como se eles fossem de maior. E tudo que tem na ficha deles de errado sumiria depois de completar a maioridade. Rafaela, qual é a sua idade? 17 anos. E qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, eu não tenho uma opinião muito bem formada, eu não sei se eu sou contra ou a favor, mas eu acho que existem vários pontos positivos e negativos. Os positivos seriam que a impunidade acabaria e mais infratores sairiam da rua, iriam para as prisões. E os pontos negativos é que o Brasil não tem uma infraestrutura muito boa para receber esse número super alto, elevado de bandidos, né? Então, eu acho que haveria uma superlotação daí. Muito obrigada, meninas, pela participação. Foi criada na Câmara uma comissão especial para análise da proposta. Enquanto isso, esse assunto ainda vai ser muito discutido. No quadro de entrevistas de hoje, nós vamos conversar com o coordenador do curso de Psicologia da PUC-Paraná, Naim Akel Filho, sobre a redução da maioridade penal. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo aqui com o nosso entrevistado Naim Akel Filho, coordenador do curso de Psicologia da PUC-Paraná, é sobre maioridade penal. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui. Quando que o senso de certo e errado é formado na mentalidade humana? Esse senso de certo e errado, ele depende tanto de um processo de amadurecimento biológico do organismo, quanto de um processo de aculturação, um processo de educação mesmo. Tanto a educação formal na escola, quanto a educação no lar, a educação que a gente conquista através de todos os meios de comunicação. Então não dá para precisar uma data, mas em termos gerais, na entrada da adolescência, esses fatores já devem estar, se não completamente, muito bem estabelecidos. Para a personalidade humana, para a nossa cabeça, para a nossa mentalidade, métodos educativos funcionam melhor que métodos repressivos, como prisão, detenção, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. O cérebro se modifica a partir de receber informações e quando você usa a racionalidade, você sem dúvida está usando o que o teu cérebro tem de melhor para se modificar, para se adaptar, para aprender. Se bem que, às vezes, um método repressivo, um método vamos chamar assim, do castigo, ele também funciona, mas não é uma mudança definitiva. A mudança definitiva se dá pela compreensão, pelos processos chamados cognitivos, que tem a ver com o entendimento, com áreas mais nobres do cérebro. Aqueles que defendem a redução da maioridade penal de 18 para 16 argumentam muitas vezes que se a pessoa já pode votar com 16, tem teoricamente a capacidade para decidir, aí um prefeito, um governador, tem capacidade para responder pelos seus atos sendo preso, por exemplo. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que é uma argumentação verdadeira. Não dá para negar que um jovem com 16 anos, no mundo de hoje, ele tem plena consciência de seus equívocos, dos seus direitos, das suas responsabilidades. Não é? Sob esse aspecto, essa ótica é verdadeira. Mas você tem que levar em conta o seguinte: na criminalização de qualquer ato coercitivo, de qualquer ato criminoso, de qualquer ato inadequado, qual vai ser a consequência disso sobre esse ser humano? Ele vai passar por um processo de educação, ele vai passar por um processo de socialização, ou ele vai ser colocado numa penitenciária, onde ele vai aprender e desenvolver mais agressividade, mais comportamento violento, mais comportamentos inadequados, mais estratégias perversas de lidar com a realidade. Então, a grande discussão é o que fazer com essa grande quantidade de jovens que nós temos hoje, com uma enorme dificuldade de controle sobre seus impulsos, porque todo o processo educacional está muito ruim, né? E como é que a gente vai resgatar essa juventude que está caminhando para este comportamento delinquente? Esse é o grande desafio.
Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Oportunidade. Muito obrigado. Há quem diga que para impressionar no skate é preciso ter pistas bem equipadas. Mas você vai conhecer uma galera que não liga para isso não. Eles precisam apenas de skate e das ruas da cidade para colocar suas manobras em prática. É manhã de domingo e a Praça do Gaúcho aproveita o bom tempo para a prática do skate. Aqui, as manobras são postas à prova. Não há limitação de idade para curtir. Os menores têm um espaço para eles e os mais experientes passam seus conhecimentos e arriscam movimentos mais ousados. Curitiba é uma cidade conhecida pelas suas pistas de skate. Agora, quando o skatista não tem pista para andar, o que ele faz? Exemplo é Paranaguá. A cidade tem uma pista pública e uma particular. Os skatistas aproveitam os obstáculos que a rua oferece. Eles preparam o local para fazer as manobras. O skate já leva essa cultura desde os anos 60, desde que foi inventado, assim, de ser praticado na rua, né? E também por causa que tem muita dificuldade, assim, em termos da pista pública aqui da nossa cidade, de Paranaguá, ela é bem precária e às vezes os skatistas não têm verba para pagar todo dia, né, para andar numa pista particular. O skate começou nas ruas. A técnica pode ser até aprimorada nas pistas, mas é na origem da modalidade que estão os maiores desafios. Na pista você é muito limitado ao contexto, né, que está ali, aquilo que está ali e acabou. Eu prefiro andar na rua pela liberdade que ela me proporciona. Porque assim, eu pego meu skate, coloco ele embaixo do meu pé e saio embalando. Aproveitando calçada, escada, corrimão, borda, banco e a infinidade que a rua me proporciona. Andando na rua, as manobras têm mais dificuldade, aparece mais o estilo da pessoa. Na verdade é mais difícil mesmo. Depois que você aprendeu na rua, você vai numa pista, a manobra sai mais fácil. Independente do local, o que importa mesmo é se divertir no rolê. O Boletim Comunicare fica por aqui. Até a próxima!